Olá, agora vamos para mais uma aula de Química. Essa aula vai ser sobre resolução de questões, as questões do livro, que eu mandei o anexo para vocês na aula anterior. Eu vou resolver com vocês 3 questões, espero que ajude na compreensão do conteúdo sobre o modelo atômico, ok? Vamos lá para as questões. Então, vamos dar início à nossa aula de exercícios. Vamos começar com a questão 5, que fala assim: Gardner discute a questão da existência de uma substância básica, a partir do qual tudo é feito. Considerando o átomo como essa substância básica, vamos colocar aí, verdadeiro e falso nessas alternativas, certo? Então, olha só a primeira, o que é que ela vai falar. De acordo com o modelo de Rutherford, o átomo é constituído por 2 regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Certíssimo, certo? Rutherford é daí que começa a questão da separação, certo? O núcleo pequenininho, o espaço vazio e os elétrons, certo? A primeira tá ok. A segunda, Thomson propôs um modelo que descreve o átomo como uma esfera carregada positivamente, na qual estaria encrostados os elétrons com cargas negativas. Certíssimo, famoso pudim de passas, né? Uma grande esfera positiva e ao redor os elétrons, certo? Vamos para a terceira. No experimento orientado por Rutherford, o desvio das partículas alfas era resultado da sua aproximação com cargas negativas presentes no núcleo do átomo. Não. No núcleo do átomo tem carga positiva e não negativa. Então, essa terceira aí é falsa. Um quarto. Ao considerar a carga das partículas básicas, próton, elétron e nêutron, em um átomo neutro, o número de prótons deve ser superior a dos elétrons? Não, gente, se o átomo ele é neutro, significa que ele não tem carga. Se ele não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Então, essa daí está falsa também. Vamos para a última. Os átomos de um mesmo elemento químico devem apresentar o mesmo número atômico? Sim, eu não falei que o número atômico é a identidade do elemento? Se você tem 2 oxigênios com massa diferente, mas se os 2 é oxigênio, obrigatoriamente eles têm que ter o mesmo número de prótons. Tem que ser 8 e 8, certo? Então, no caso aí, esses elementos são isótopos, certo? Então, a gente fica aí com a alternativa letra A, certo? Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá resolver agora a questão 9. Vai falar sobre o modelo de Rutherford. Então, vamos lá. Primeira alternativa. O átomo apresenta um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa? Certo. A primeira tá ok. Agora a segunda. No átomo prevalece o vazio, pois a maioria das partículas alfas atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Certo. Só desviava se batesse núcleo com núcleo, certo? Ou ele era um pouquinho desviado, ou ele chegava até mesmo a voltar, mas a grande parte do átomo é vazio, então tá certo. Vamos para a terceira. O átomo apresenta 2 regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Certo, a gente viu isso também na questão anterior. A 4. O elétron possui carga positiva? Nunca. Sempre que falar de elétron é carga negativa. A 5ª. A massa de um átomo está concentrada em sua eletrosfera? De jeito nenhum. A massa do átomo vai estar onde? No núcleo. O núcleo é constituído por prótons e nêutrons. A soma dos prótons, o nêutron, dá igual a massa. Então, a gente fica aí com a alternativa C, né? Estão verdadeiros a 1, a 2 e a 3, certo? Então, espero que vocês me entreguem, certo? As respostas dessa lista quando a gente retornar. Fiz essas 2 questões e tem todo o material. Bons estudos, certo? Agora vamos lá ver a questão 12, uma questão simples, fácil, não está falando sobre isótopos, isótopos e isoeletrônicos. Só preste atenção nessa questão quando ele fala de cargas nucleares, ele está falando de número de prótons. Quando ele fala de partículas neutras, ele está falando dos nêutrons, certo? Partículas nucleares, ele está falando
do número de prótons, certo? Então só ter cuidado em relação a isso. Aí eu preenchi, certo? Tá tudo a letra A, 50 prótons, 120 de massa, e assim sucessivamente. Esses números de baixo são os números de nêutron, certo? Dessa forma fica a resolução de algumas, né? Só das questões que eu fico esperando de vocês no nosso retorno, que vocês entreguem, certo? A atividade. Bons estudos a todos. Fica aí embaixo a lista extra que vocês também têm que entregar no nosso retorno. Bons estudos. Tchau, tchau.